que era a questão da TV pública. E se fosse para a medida provisória para atender demandas da sociedade, bom, tem milhares de demandas que precisam ser atendidas. Então o governo precisa achar outra forma, que não seja atulhar o Congresso de medidas provisórias. O que eu estou preocupado é porque eu percebo que o governo, que não vai andar essa PEC das medidas provisórias para alterar a tramitação. Se não é uma sinalização do governo para ter alguma alteração, também não adianta só desobstruir a pauta. Então temos que discutir, nós vamos avaliar, nós não decidimos ainda por nenhuma obstrução sistemática, vamos avaliar essa semana, eventualmente na semana que vem nós podemos até acompanhar os democratas e o PSDB se não houver nenhum tipo de negociação que aponte para uma saída desse impasse. Agora vamos ao corredor das comissões, de onde fala ao vivo Ariadne Oliveira. Ariadne, a estratégia do governo para contornar esta situação, essa ameaça de obstrução, qual é? Bom, Cláudia, líderes do PT prometem negociar com o Executivo um limite para o número de medidas provisórias editadas por mês. Seria uma tentativa de desarmar a oposição e tentar convencer os líderes oposicionistas a desistirem da obstrução. E o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, também vai trabalhar para evitar que os trabalhos no plenário fiquem paralisados. Amanhã ele se reúne com os líderes de partidos na tentativa de costurar um acordo. Quinalha acha possível reduzir o número de medidas provisórias até que a comissão especial que analisa o rito das medidas provisórias apresente uma solução definitiva para o problema. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o deputado Dr. Ubiali, do PSB de São Paulo, que é integrante da comissão especial. Deputado, logo após o feriado, outras 11 medidas provisórias passam a trancar a pauta do plenário. Se continuar nesse ritmo, neste semestre, dificilmente a Câmara vai votar projetos do Legislativo, não é? Sem dúvida. E é preciso ter claro que todos concordamos que há um excesso de medidas provisórias. É preciso colocar um limite, o líder Coruja foi feliz. Naturalmente, fazer obstrução como demonstração de descontentamento é válido. Agora, a obstrução que não permita o andamento dos trabalhos da casa vai atrapalhar a todos. Nós temos claro que essa comissão tem sim que tomar uma atitude, o governo tem que sinalizar realmente que vai ser tomado medidas para evitar esse excessivo número de medidas provisórias. Deputado, agora, qual é realmente a intenção do governo, como levantou o deputado Coruja? Porque, se por um lado existe essa negociação e talvez até mesmo concordância do Poder Executivo sobre o excesso de medidas provisórias, por outro lado, nós temos 14 medidas tramitando agora. Em que pé está isso dentro do Executivo? Na verdade, a concordância é do Legislativo que tem excesso de medida provisória. O Executivo gosta e emite muitas medidas provisórias. Isso traz um desequilíbrio entre os poderes. Hoje, o Executivo faz uma legislação muito mais rápida e frequente através de medida provisória do que o próprio Legislativo. Isso não é bom para o país. Nesse sentido, nós estamos preocupadíssimos com isso e precisamos dessa sinalização do governo. A própria base quer que o governo sinalize que vai limitar a emissão de medidas provisórias. Deputado Fernando Coruja, o senhor disse que tem a sensação de que essa proposta de emenda constitucional para alterar a análise e a tramitação das medidas provisórias aqui não vai andar. Não vai por quê? Por que essa opinião, deputado? Bom, quem viu o depoimento do advogado-geral da União, Toffoli, na comissão, percebeu claramente que o governo sinaliza, e ele fala pelo governo, que o governo não tem nem interesse em mudar isso. Acho que pode ser mudado e dificultar os trabalhos do governo. Eu vejo com muita dificuldade, porque também não basta alterar a tramitação. Hoje eu tenho uma tramitação adequada, ela é boa. Se o governo editasse aquilo que a Constituição prevê, ela é boa. Mas o governo edita medidas provisórias contrariamente à Constituição. E orienta a base aqui do governo para votar contrariamente à Constituição. Então não adianta alterar a Constituição se ninguém cumpre. Não adianta só alterar a Constituição. O problema é de não cumprimento. Eu acho que para resolver isso, a mesa do Congresso Nacional tinha que reunir, por exemplo, o Senado, o presidente da Câmara, e devolver as medidas provisórias. Alguém poderia até dizer assim, bom, não pode, a Constituição não permite. Bom, não permite também editar, porque não tem lógica nenhuma editar medida provisória para mudar um cargo de secretário para ministro, como agora foi o da igualdade racial, não tem nenhuma lógica isso. Ou para criar cargos, não obedecendo o critério da urgência, da relevância, da imprevisibilidade que tem também para créditos. Então tem que tomar uma postura forte de reação. A obstrução, simplesmente,
Vai 10 dias, 15 dias, e depois o governo fica aí com o interesse que o Congresso fique paralisado para não votar matérias como a própria reforma tributária, que eu também desconfio que o governo não quer votar. Então nós temos que achar uma solução para o impasse. Se não for possível, acho que o Congresso tem que tomar uma posição firme. O presidente Garibaldi, o presidente Schneider já falaram nisso, discursam sobre isso. Acho que eles têm que tomar uma posição firme, reunir a mesa do Congresso e devolver as medidas provisórias. Deputado Fernando Coruja, como é que a oposição vê essa proposta da base governista de, por enquanto, limitar o número de medidas provisórias editadas até que a comissão encontre uma solução definitiva para isso? Bom, podemos conversar sobre uma limitação no número, mas também não tem lógica, porque a medida provisória, a urgência não é uma coisa matemática, você veja como foge da lógica. A medida provisória seria apenas para casos de urgência e relevância, calamidade pública, situações inusitadas. Agora, se você limitar, bom, pode editar tantas por mês, é como desprezar a Constituição também. Mas, eventualmente, poderia ser um acordo até achar uma solução melhor para o caso que passa exatamente ou pelo Congresso devolver, ou para fazer uma alteração radical na Constituição que permita que também as pessoas possam ir no Poder Judiciário e o Judiciário diga que aquela medida provisória não é urgente e não é relevante e para obstaculizar a tramitação aqui no Congresso. Deputado Biali, qual é a sua avaliação sobre essa possibilidade de devolver as medidas provisórias? Pronto, e aí se começa um novo tempo. Eu acho que isso seria um bom começo, concordo com o líder Coruja. Acho que o Congresso precisa se impor. Infelizmente, nós, inclusive da base, temos uma dificuldade muito grande, até porque, em virtude de como funcionam as coisas aqui na casa, nós temos dificuldade em construir uma maioria dentro do plenário. A maioria, ela é realmente governamental, e essa urgência e relevância, eu até acho que a relevância deveria ser retirada, ficar só a urgência e caracterizado quais seriam os casos de real urgência, poderia ser uma boa mudança. E a limitação inicial, eu acho um bom começo. Bom, para encerrar esse debate, uma mesma pergunta para os dois convidados, começando com o deputado Coruja. Deputado, o senhor acha que essa medida provisória que existia, quase deixou de existir, mas voltou a existir a 385, pode ser a gota d'água, enfim, para se conseguir, de fato, sentar, conversar e tentar mudar essa situação? Ou não exatamente? Não sei se vai ser a gota d'água, mas tem que ser alguma coisa, tem que sinalizar para a mudança, porque senão nós vamos ficar eternamente discutindo esse assunto. Nós não discutimos a medida provisória, nós não discutimos o tema. Ficamos discutindo as querelas ao redor do tema, que são esta urgência, a relevância da imprevisibilidade, quando claramente a Constituição diz que não pode editar medidas provisórias desse tipo. E nós se perdemos aí nessa questão, não cumprimos a lei. Então imagina, o presidente da República não cumpre a Constituição, o Congresso não cumpre. Como é que vai exigir que o povo cumpra alguma coisa legal nesse país? Deputado, doutor Biali. Eu penso que essa medida provisória deva ser aprovada. Nós temos aí 4 milhões de pessoas que contribuíram de uma forma indireta para o Tesouro Nacional. É necessário que o Tesouro Nacional assuma a previdência e pague o direito de aposentadoria para essas pessoas. E olha, isso, no meu entender, isso é relevante e é urgente, porque está atrasado. Não seria urgente há algum tempo atrás, mas agora passou a ser urgente. Então essa medida provisória especificamente eu acho que tem relevância e urgência. Deputado doutor Biali, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada também, deputado Fernando Coruja. A bancada do PT tem reunião marcada nesta terça-feira com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Em discussão, a proposta de reforma tributária do governo. O ministro quer antecipar a discussão de possíveis dúvidas e divergências dos parlamentares. Reunião semelhante foi feita na semana passada com o PMDB. A reforma tributária foi apresentada ao Congresso por meio de uma proposta de emenda constitucional. O relator da PEC, deputado Leonardo Pisciani, pretende apresentar um parecer ainda no mês de março. E o Bastidores de hoje está terminando. Voltaremos amanhã, a partir de 1h30 da tarde. São 13h51, hora de Brasília. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.